Olá pessoal, tudo bem? Então a gente entra no segundo bloco desse diálogo, dessa entrevista com a professora Maria Lúcia. E eu vou justamente fazer um gancho com a fala final, que foi a importância dessa união entre prática e academia, né? Prática e teoria, prática e um aspecto acadêmico nesse sentido, o papel da associação e esse diálogo todo. Mas isso também tem uma localização teórica nesse sentido. E eu gostaria então que a professora Maria Lúcia pudesse nos apresentar melhor de onde motivou essa busca por essa prática, ainda que você já tenha iniciado o comentário de que você dava aula na graduação e que sentia agora mesmo. Né, a necessidade dessa prática, mas que pudesse nos respaldar um pouco mais com essas experiências em termos acadêmicos, né? Então, eu gosto muito de começar pelo exemplo do jardineiro e do botânico. O jardineiro e o botânico, vamos dizer, eles lidam com terra, com plantas e com coisas. O jardineiro, provavelmente porque ele aprendeu com o pai dele ou com os colegas dele, ele sabe muito bem como revolver a terra, como alimentar a terra, molhar a terra. Ele sabe o momento certo de plantar a semente, ele sabe como podar. Ele funciona tão bem que o jardim dele é lindo. Ele tem um conhecimento que ele adquiriu fazendo. Ele sabe fazer. Agora o botânico. O botânico também ele vai lidar com terra, com plantas, com semente, com adubo. Mas o conhecimento dele, será que é igual ao do jardineiro? Será que ele aprendeu do mesmo modo? Então, a diferença dos dois conhecimentos. O botânico vai ter um olhar reflexivo sobre aquilo, um olhar teórico. E talvez o botânico, com todo o seu olhar teórico, ele não vai saber mexer na terra tão bem quanto o jardineiro. São saberes diferentes. Bom, há um livro escrito em inglês, publicado pela editora St. Jerome. O livro se chama em inglês, eu vou falar em português. Em português, traduzindo, é assim: a teoria pode ajudar a prática? E tem uma interrogação. Então é um livro interessante porque ele tem duas partes, a perspectiva de um teórico e de um prático. Se essas duas partes não souberem conversar, elas vão ficar em litígio por todos os tempos. Amém. Porque o jardineiro poderia dizer assim: e eu lá preciso de saber qual adubo que é bom, eu olho e boto ali, dá certo. O botânico vai falar: mas ele, sem saber essa informação teórica, ele não vai operar bem, e se ele souber, ele operaria muito melhor, e a briga continua. Eu acho que, de novo, eu sou o mesmo discurso. Por que não juntar esses dois saberes? Tá. A teoria tem um nome para esses dois saberes. O saber do botânico, que é saber o que, se chama conhecimento declarativo. Ele sabe declarar o que acontece e como que acontece. O conhecimento do jardineiro é um conhecimento que foi traduzido como procedimental, operativo ou operacional. Ele sabe fazer. Bom, então, tendo feito essa distinção, vamos partir para outra parte. Em qualquer comunidade de profissionais, como que a comunidade forma os futuros profissionais? Porque esses que estão aqui vão morrer. Então, outros vão ter que substituir esses aqui. Como é que você forma? Antes da institucionalização, ou seja, antes de a formação vir para a escola, como é que ela se dava? Alguém que sabia e alguém que era o aprendiz. O aprendiz andava junto com quem sabia, observava ele atuando, a gente olhava sobre o ombro dele, ia imitando a ação dele, eventualmente aprendia e fazia a transição igual os dois tios fazem na hora da interpretação suave. Entre o mais velho, morreu, entre outro. Essa forma de formação é maravilhosa. Ela é calcada na experiência transmitida, muitas vezes oralmente. Só que ela leva anos. Você constrói um profissional assim, eu nem sei em quantos anos. São muitos anos. E aí tem a ideia sempre do mestre e do aprendiz, não é? Sim. E se você quiser acelerar esse processo, o que você teria que fazer? Você teria de transformar esse aprendizado em algo mais formal. Aí que começa o problema. Porque quando está ali o mestre com o aprendiz, ele não tem essa preocupação de o que ensinar. Porque o aprendiz está vendo ele atuar e vai.
Agora, quando você entra para a institucionalização, primeiro que você tem que dividir o seu currículo em anos, tem que dividir o anos em disciplinas. E aí, o que você coloca aí? Como é que a gente faz para descobrir o que colocar ali? Coisa que o mestre com o seu aprendiz não tinha esse problema. Então, temos a situação, Silvana. Como que nós vamos formar os nossos profissionais no instituto, na instituição? É a isso que se dedica o Grupo Pacte da Espanha. Escreve P-A-C-T-E. Se a pessoa jogar na internet, acha. Ele se preocupa em como... Primeiro tem uma parte que é bastante pesquisa cognitiva e empírica. Como é que eu faço para descobrir o que esse bom profissional prático sabe fazer para aquilo servir de insumo para os cursos que eu estou desenhando? Então, como que eu descubro os saberes dele? Nos termos técnicos, como que eu descubro as competências que ele tem? Então, você faz lá, esse tipo de pesquisa é maravilhosa, eu não faço, o Fábio Alves faz, o pessoal da Universidade Autônoma de Barcelona faz também. É uma pesquisa maravilhosa, mas o objetivo deles é definir, identificar as competências que diferenciam um novato de uma pessoa que já é expert. É engraçado que a palavra existe em português, expert com X, né? Bonito, né? Sim, sim. Tá. O que distingue um expert, né? Tá, então vamos começar. Como é que eu vou fazer para elencar as competências? Eu não posso ficar aqui sozinha, presa na minha universidade. Eu tenho que ir lá ver o que o profissional está fazendo, não é? Ou então eu tenho que forjar experimentos, colocando ao lado um aprendiz e um já profissional esperto, para ver que competências que ele tem. Então tá. Eu gosto muito de brincar, e com muito carinho eu penso na minha faxineira Rosa. A Rosa é minha amiga, eu conheço a Rosa há 20 anos. Rosa é absolutamente competente. Aí você me pergunta, você disse que a Rosa é competente enquanto faxineira. Como é que você descreve a competência dela? Difícil, né? Rosa é competente. Eu sei que ela é competente, a gente sente que ela é competente, as coisas... Mas como é que eu vou... Porque eu tenho que descrever a competência da Rosa para poder ensinar alguém a ser tão competente quanto a Rosa. Sim. Então, tá bem, eu vou dividir a grande competência da Rosa em subcompetências. Por exemplo, em termos profissionais, a Rosa é capaz de manter o horário, ela não falta, ela tem responsabilidade, ela sabe o que ela tem que fazer e ela cumpre o contrato dela comigo. Então tá. Então eu diria que uma das subcompetências da grande competência boa faxineira é ter uma consciência profissional. Outra subcompetência, digamos, eu estou dando exemplo. A Rosa consegue dividir o tempo dela entre as várias atividades que ela tem que fazer. Então a alocação do tempo dela é perfeita. Ela sabe o tempo que ela tem que alocar para a janela, para isso, para aquilo. Então ela tem uma administração de tempo muito boa. Podia ser uma outra subcompetência dessa grande competência ser faxineira. Outra subcompetência boa, ela sabe que produtos usar. Coisa que uma faxineira que está começando não sabe. Então ela sabe qual produto que é bom para aquilo, qual que é bom para aquilo, ela está ligada nos produtos novos. Então eu diria que uma outra subcompetência da grande competência grande faxineira é saber que produtos usar. Outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, saber limpar os cantos e não julgar para debaixo do tapete as sujeiras. Então a Rosa, uma das subcompetências dela é que ela encara a limpeza como algo que tem que ser feito à exaustão. Não é fazer uma parte e esconder a outra debaixo do tapete. Ela vai em tudo, ela vai nos cantos. Então a subcompetência dela, entender que a limpeza é no sistema total da casa. Então seria uma outra subcompetência dela. Uma outra subcompetência poderia ser, por exemplo, saber usar os instrumentos, saber usar um aspirador de pó, saber usar, sei lá. Então eu teria aqui já várias subcompetências. Por exemplo, saber chegar no horário, saber alocar o seu tempo, saber que produtos usar, saber como usar os materiais e saber relacionar comigo também. Se eu quiser formar uma outra faxineira tão boa quanto a Rosa, eu vou ter que pegar esses elementos e transformar eles em objetivos do meu curso. Então eu posso ter um curso inteirinho para ensinar minha nova faxineira a entender que ela tem uma relação profissional comigo. Então ela tem que cumprir um horário, ela tem um contrato, por exemplo. Eu posso formar uma outra disciplina só para ela entender que produtos que o mercado oferece, quais produtos são bons para o quê. Eu poderia fazer uma outra disciplina, dizendo assim, como é que ela usa um aspirador de pó moderno, porque o aspirador de pó... Então, a partir dessa identificação das subcompetências da Rosa,
eu poderia então transformar isso em objetivos de aprendizagem do meu curso e montar disciplinas e eventualmente um desenho curricular maior que vai ter como objetivo final formar uma faxineira competente. Isso é uma metáfora. E se eu quiser transformar isso para o nosso assunto? A formação de tradutor e a formação de intérpretes. Nós podemos brincar aqui. Aí a grande questão é, isso aí a Kelly fala naquele livro de 2005. O que eu faço para descobrir as competências do profissional? Não é? Ela sugere assim, por exemplo, você pode olhar anúncios de emprego. Então, um anúncio de emprego pede um intérprete, pede um TIOS. Normalmente, um anúncio de emprego pede assim, o TIOS tem que ter, é um profissional, aí escreve lá, você é capaz de fazer isso, você é capaz de fazer aquilo, você é capaz de fazer aquilo. Não é? Então, os anúncios de emprego são fontes de subcompetências que vão construir a grande competência TIOS, por exemplo. Anúncio de emprego é uma coisa maravilhosa que nos alimenta. Outra coisa, de novo eu volto às instituições. Em geral, as instituições, e se não tem, fica o meu convite para cá dispensar, ela tem normalmente uma coisa que se chama descrição das atribuições do TIOS. O que um bom TIOS tem que fazer? Então, isso que está nas associações também serve para identificar as competências do profissional. De novo, o diálogo da associação com a academia, tá vendo, Silvana? Eu acredito muito nisso. A outra coisa é você entrevistar profissionais. Por exemplo, o seu trabalho, então, eu te entrevisto. Como é que você divide seu tempo? Como é que é o seu cliente inicial com o seu... Como é que é o seu contato inicial com o seu cliente? No caso da interpretação, como é que você faz? Você pede para ler o texto antes? Se você pede, você acredita que a sua interpretação é melhor ou pior? Ah, é? Então, talvez seja interessante. Então. Aí você vai... E aí, como é que você faz? O que você faz quando você se depara com um universo referencial que você desconhece? Você se prepara antes da interpretação? Como é que você faz? Você entra em contato com quem escreveu? Como você realiza? Na parte cognitiva, o que você faz quando você se cansa? Com qual frequência você precisa ser substituído por um colega? Cognitivamente, que área que você acha que precisa mais prestar atenção? É a sua capacidade de memória? A sua capacidade de articulação? Como que você se sente ali? Aí você vai buscando dali aquele conjunto de saberes que faz aquela pessoa operar bem como intérprete TIOS, de língua de sinais. Bom, aí a gente saiu levantando, eu falei de 3 coisas, eu falei dos anúncios, das associações, tem uma quarta, de conversa com o profissional, e outra quarta que eu acho interessante, é porque o MEC tem descrição de atividades. É legal isso, né? Então, se você for lá, a gente vê o que a grande instituição MEC... Bom, eles podem estar errados, mas alguma ideia eles têm da competência. Então, você pega várias fontes de possíveis identificações das competências. Se você conseguir sistematizar isso aqui, você tem insumos para começar a pensar uma formação que vai ter por objetivo final fazer um profissional competente e levar esse profissional para o mercado. É uma ideia. É isso que o Grupo Pacter faz. Eu acho super interessante isso que você está colocando, justamente porque no Brasil a gente enfrenta um momento de discussão dessas competências que você está mencionando, né? Então, tipo, hoje já se fala muito na área TIOS sobre competência referencial, competência tradutória, mas seria interessante investigar a aquisição dessa competência tradutória. Isso. TIOS. Né? Porque a gente tem uma série de elementos aí discutindo que é necessário. Ok, tudo bem, já não se discute mais que é necessário. Mas como adquirir essa competência tradutória? Você ofereceu elementos nesse sentido. Aproveitando pelo viés do MEC, a gente vive no país, né, um momento, para quem tem acompanhado politicamente as questões em relação ao cargo D e ao cargo E, né? O cargo E exige profissionais com formação de ensino superior, o cargo D exige profissionais com formação de ensino médio. A gente tem atribuições em cada um desses respectivos cargos. Infelizmente, a língua de sinais, no atual momento, a tradução de língua de sinais, o tradutor de língua de sinais, o intérprete de língua de sinais, ele está incluído no cargo D,
A UFSC é a única universidade até então que a gente tem conhecimento, pode ser que tenham outras, enfim, que conseguiram concursos com vagas destinadas ao cargo E, mas uma das principais discussões do MEC é justamente colocar a língua de sinais dentro do cargo D. Então a gente vê ainda essa falta de articulação, entendendo a língua de sinais como uma língua de fato, e o próprio isso reflete na atuação profissional do TIOS, porque é, entre aspas, como se ele não tivesse a competência necessária do cargo E, visto que essa competência designada é para línguas orais e outros idiomas. Então a gente tem toda uma discussão, vários outros elementos que têm aparecido nesse conflito. Volta aí no cargo D e no cargo E para mim, esclarece um pouco. Esse cargo D e o cargo E são partes, né, do PPCETAI, que é o plano de carreira dos técnicos das universidades federais. E no cargo D, a função da escrita tradutor de linguagem de sinais. No cargo E, a nomenclatura é tradutor/intérprete. E uma das atribuições, entre tantas, é a tradução de diferentes idiomas e tal. Então não é entendido língua de sinais como um idioma na visão que tem da instituição. Eu estou impressionada. Mas o que eu estou só tratando, inclusive, infelizmente, né, a nossa universidade teve o concurso para cargo D, mesmo que a gente já tivesse o cargo E, enfim, e a gente está discutindo essa questão pela valorização do profissional, né? A CATIUS teve todo um papel à frente dessas questões. O grupo de professores do Letras Libras, os pesquisadores da área, a FENES, enfim, várias instituições se mobilizaram justamente para mostrar a importância do cargo E, também aceitando não só a língua de sinais, mas como consequência profissional que trabalha com essa língua também, né, no caso da tradução e interpretação. Bom, por que eu fiz esse comentário? Justamente no sentido de mostrar a importância da gente mexer com essas atribuições. Nossa, muito. Porque isso daria, e aí fica o convite, né, já que a professora Maria Lúcia fez 2, 3 convites para a CATIUS também convida a professora Maria Lúcia no sentido de mexer com essas competências que estão correlacionadas ou, entre aspas, embasadas dentro dessas atribuições. Porque a gente identificar as competências que estão ali. Identificar essas competências. Às vezes sublinhamente, né? Exatamente, porque se a gente partir do pressuposto de que língua também é ideologia e também tem poder, se levar para uma linha de análise crítica aí, esses textos normativos desempenham um papel na sociedade. Com certeza. Então, no sentido, enquanto resgatar essas atribuições, observar essas competências, né, criar cursos, criar artigos acadêmicos que respaldem, sem dúvida nenhuma, empodera toda essa transição que a área vem enfrentando. Sim, com certeza. Então eu estou articulando essa proposta a partir do momento em que você fala que uma das buscas, uma das fontes ricas num desenho curricular, num desenho de formação, é também o que as instituições oferecem. Sim, porque elas existem, como você disse, elas são a norma, vamos falar. Exatamente. Então, o MEC e outras instituições oferecem essas atribuições. Então, acho que a gente também precisa trabalhar academicamente com essas competências, né? E ver de que forma criar elementos para montar cursos e oferecer uma série de visões diferenciadas, né? Porque com certeza. a gente tem novas demandas. É interessante quando você falou do MEC, a gente tem a impressão que o MEC é algo intocável. Não é. O MEC é feito de seres humanos como você e eu, e quem bota aquelas atribuições lá são seres humanos. Sim. E que, portanto, até aquelas atribuições podem ser revistas. Sim. E revitalizadas. Revitalizadas, também. muito bem. Revitalizadas. Incluir coisas, tirar coisas. Claro. E não assumir aquilo como uma regra geral e ter que obedecer. Não é por aí, né? As coisas. Agora, tudo isso demanda um tempo, né, Silvana? Não, e demanda um tempo também. Assim, a gente falava um pouquinho antes de que às vezes nem sempre esse tipo de trabalho ou esse tipo de pesquisa é a menina dos olhos. Ah, não é, exatamente. Então, acho que também tem um papel político e institucional nessa questão, né? É assim, a gente não está trabalhando como processo, a gente não está trabalhando com laboratórios de cognição,
A gente não está trabalhando com medições aritméticas de cansaço. Que bom que você trouxe essa né? tona. Então, acho que isso Que também, bom que você trouxe essa tona, de Suzana. certa forma, tem uma influência, sim. Sim. Mas alguém precisa fazer, né? Então... Eu estou feliz que você tenha pensado nisso. Não tinha me ocorrido, mas você tem toda a razão. Porque, de uma certa forma, vamos falar assim... Nós podemos começar a brincar, Silvana, com o mapa do Holmes. Existe um pesquisador chamado Holmes, desde a década de 70, ele tentou mapear o que seria a nossa disciplina, né? Uhum. Então ele dividiu de uma forma, na melhor forma que ele pôs na época, e foi boa até hoje, ela circula, uma parte que era teórica, uma parte descritiva e uma parte aplicada. A academia no mundo ocidental meio que ignorou a parte aplicada, concentrou seus esforços na parte teórica e descritiva. E a parte aplicada, onde está a formação dos profissionais, ficou meio como gata borralheira. Então, querer fazer pesquisa sobre a parte aplicada é estar, como você disse, numa área menos prestigiada da academia, né? Sim. Mas é o tal negócio, a gente escolhe onde a gente quer estar e escolhe por que você quer estar ali, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. É. Eu acho que justamente que as associações têm, né, não somente a Catius, obviamente, mas puxado também pela Catius, no sentido de diálogo com a academia, é o que fortalece a área TIUS, né? Porque... Qualquer área, Silvana, você está falando da TIUS em especial, sim, claro. A TIUS principalmente, porque vamos falar, ela ainda está na sua infância, né? Sim. Está começando, nesse sentido. Sim, e se tem um caminho bastante longo nesse sentido, né? Porque várias coisas precisam ser demandadas. Isso que a gente está falando só na questão do nível superior. Se a gente puxasse, por exemplo, as competências aplicadas ao TIUS ou ao IUS, que trabalha no campo educacional de nível fundamental, sim, são nós outras teríamos competências, outras né? competências. E teria que ser contempladas em um curso, sim, cujo objetivo seria, ao final do meu curso, esse aluno IUS será capaz de... Sim, sim. E é interessante poder dialogar também, porque a Hurtado Albir, né, que é a pesquisadora que tem à frente o PACET na Espanha, ela traz uma série de formações específicas. E eu acho que TIUS também está num momento de começar a exercer essa necessidade de formação específica. Porque a comunidade surda cada dia mais exerce seus direitos na área jurídica, na área trabalhista, uma série de necessidades e competências do campo jurídico se instalam para a atuação de um profissional TIUS, que a gente não pode partir do pressuposto que ele está apto a exercer em todos os espaços. Não tá. E demandaria uma formação especial. Demandaria uma formação especial. Na área médica, da mesma forma. Isso. Né? Você lembrou bem, esses pesquisadores da Espanha, realmente, eles chamam de cursos especializados, né? Formação especial. Concordo total. Agora é curioso, gente, porque o TIUS nessa hora, vamos falar, a identidade do TIUS nesse momento é bastante diferente da identidade do tradutor, porque o TIUS, pela demanda do mercado, ele pode se especializar, por exemplo, só na área jurídica, ele pode se especializar só na área, porque ele vai ter demanda de trabalho. O tradutor, se ele fizer isso no Brasil hoje, ele não sobrevive. Porque, a não ser que ele já seja consagrado no mercado, ele fala, eu só vou traduzir textos de medicina. Mas no início da carreira dele, então o TIUS, nesse aspecto, está com vamos falar, uma grande vantagem. Vocês, ao desenhar as suas formações, vocês podem pensar uma formação especializada para TIUS, área jurídica, TIUS comunitário, TIUS, sei lá, qualquer um. Coisa que em estudo da tradução a gente não pode ainda. No estudo da tradução, a Amparo sugere, o Hurtado Albir sugere, tradução especializada, ela só conseguiu chegar na área jurídica, na área de medicina, e ela chamou, tradução especializada de área literária e tradução especializada em audiovisual. Isso. Não é? Mas as outras partes ainda não. Ao passo que o TIUS vai conseguir. A gente tem um longo caminho, né? Mas vocês têm, a demanda do mercado para o TIUS é bem especializada. Sim. E o TIUS sobrevive em termos de dinheiro para sustentar a si próprio. Ele vai sobreviver se ele se especializar. O tradutor eu ainda não sei. Eu sorri porque, apesar da demanda ser bastante extensa, nós temos um problema de valorização profissional. Mas aí que a Catius também tem um grande papel. Sim. Aí também.
Sim, sem Aí, dúvida e nenhuma. uma das competências que a gente não mencionou é saber colocar preço para o cliente. Porque o profissional sabe, quem está iniciante vacila. Aham. Ele sempre bota menos, Uhum. ele tem medo de colocar muito, né? Uhum. Mas você que é profissional, você sabe o que você vai. Gente, o conhecimento que nós temos, ele é muito especializado. Para começar, a gente conhece linguagem. E a linguagem é um negócio, é um terreno perigoso, porque como todo mundo usa a linguagem, seja ela áudio-oral como espaço visual, então como todo mundo usa a linguagem, todo mundo acha que sabe a linguagem, que é dono dela. Mas não, somos nós que nos debruçamos sobre a linguagem como nosso objeto de estudo. Uhum. Então o conhecimento que a gente tem é tão especializado como qualquer outro. E ele vale. Sim. A gente passa uma vida, não é? Uhum. Você Eu passa acho uma vida. Eu acho que isso volta no início da fala, quando você dizia da necessidade de educar clientes também. É, Né? Porque hoje a gente vê assim, por exemplo, existe uma tabela X de custos que devem ser pagos ao tios em horários de, em contextos de. Mas a gente percebe também uma resistência do mercado percebe. em relação ao tios. Percebe. Né? Não, e não mas só só ao é- tios, é- acho é- que também é- todo tradutor em geral, é, né? é. Ao intérprete, sempre tem uma É como espécie se de não- barganha. Sim, Né? horrível, uma barganha imoral. Exato. É como se não fosse, se não estivesse de frente a um profissional. Exato, e isso acho que coloca a necessidade de uma competência de saber gerenciar, Ah, muito bem. né? De saber gerenciar. Então a gente tipo, não pode ficar no discurso de que, eu cobro esse valor porque a instituição X não me valoriza. Ela vai continuar desvalorizando se você não apresentar uma proposta argumentativa, condizente com aquela necessidade e aquela demanda. Então, acho que não só a Catius, porque a Catius é um dos elos, né? Mas a Catius, a instituição acadêmica, as diferentes universidades, né? Pesquisadores que compõem essa instituição e também a participação da própria categoria. Sim, com Né? certeza. Porque quando você fala assim, inclusive até recreativo, É, porque eu vou para aquela associação para encontrar os meus pares. é, Então, se eu não venho para a associação, consequentemente eu não encontro os meus É. pares, ou se encontro os meus pares, não tenho esse momento do grupo é. de fortalecimento, de empoderamento, É. de discussão, né? E acho que tudo isso faz com que o discurso seja melhor valorizado, Sim. a questão profissional toda, né? Eu vou voltar um pouquinho nisso que você falou aí, de saber cobrar, saber educar o cliente. Você sabe que falando da Espanha, você mencionou, uma das disciplinas, eu não vou saber o nome exato dela, mas ela é alguma coisa tipo assim, questões laborais. Uhum. Nas questões laborais, o aluno aprende até como é que ele faz um contrato, como é que ele cobra, como é que ele conversa com o cliente. Ou seja, uma disciplina só para isso. Isso é fundamental, Sim, sim. fundamental, não é? Com certeza. Isso acho que faz parte, inclusive, de um serviço, de implementação de um serviço. É, Né? Eu acho que só aí a gente teria uma série de assuntos para Tem um artigo, dialogar. tem um tradutor brasileiro, o nome dele é Danilo Nogueira. Sim. Não é? O artigo dele deve estar na internet. Ele escreveu em inglês, infelizmente. Traduzindo para o português, o artigo tem como título assim: Você está preparado para encontrar o seu cliente? Uhum. Então é um artigo muito, muito bom, porque da perspectiva de um tradutor profissional competente, ele fala, engraçado que ele já, é a cabeça dele, ele descreve os tipos de cliente. Tem um cliente que chega chorando, tem um cliente que chega barganhando, tem um cliente que chega ele dando preço. Aham. Então ele define vários tipos de cliente e fala em estratégias para lidar com cada um deles, Nossa. na própria linguagem que esse cliente tem. Aham. Então, por exemplo, se o cliente chega chorando, você chora também. Pô, eu também estou com a mãe doente, eu também. Então, assim, são estratégias que parecem simples, mas alguém tem que nos dizer essas coisas. Sim. E voltando àquela imagem inicial da outra sessão do mestre com o aprendiz, quando o aprendiz ficava perto do mestre, ele via o mestre atuando. Uhum. Mas hoje a gente não tem mais um mestre grudado na gente todo o tempo. Então alguém tem que nos dizer. Sim. Tem várias maneiras de você cobrar. Você pode cobrar assim, assim, assado. Repara o cliente que vem, olha a atitude dele. Como que você vai lidar com esse cliente? Porque você tem razão, a gente tem que educar o nosso cliente. Uhum. Se nós não dissermos para ele que o nosso conhecimento é altamente especializado, que foi construído ao longo de esforço e anos, e que a gente vale por isso, ele não vai dar isso pra gente. Claro. A gente que vai ter que fazer isso.
não é? Uhum. Mas aí que tá, na formação do profissional, ele tem que entender que ele também. Isso tudo faz parte da formação, né? E faz parte também de que a questão histórica tem um processo muito interessante nisso tudo. Porque às vezes o próprio TIOS ou o próprio tradutor, eu acho que talvez um pouco menos, porque não trabalha tanto com o contexto comunitário, o tradutor ou o intérprete de línguas orais. Sim. Isso aí é uma das entre-identidades, né, Silvana? Exato, mas às vezes o TIOS também não se sente apto ou preparado para pulsar justamente esse valor e colocar essas questões. Gostei né? de pulsar, nem Então, isso. acho que isso precisa uma certa ênfase, às vezes argumentativa, inclusive, e tradutória, de você conseguir oferecer esses elementos e dizer o porquê você vale isso e tal. Então, e isso faz parte de um processo histórico. A gente não está aqui obrigando ninguém a tomar essas atitudes, mas sugerindo que essa forma... Saber cobrar também faz parte da competência, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Né? Você ter competência para cobrar pelo seu trabalho. Claro. E também ter competência para poder avaliar em que contextos você faz serviço voluntário também. Ah, mas aí é outra história. Você vai fazer serviço voluntário por decisão sua, por interesse seu, e não porque alguém te impõe como se o seu trabalho. A gente também tem uma população surda que às vezes não tem condições de ter acesso aos serviços básicos e tal. E o governo também não está preparado para oferecer esses serviços porque básicos. É tudo muito novo, né, Silvana? Sim, sem dúvida. Por exemplo, eu me pergunto se os UPAs têm intérpretes comunitários ali. Não. Então, chega um surdo de madrugada, morrendo de dor. Por enquanto não tem esses intérpretes. Na maioria, inclusive uma pessoa que iniciou um trabalho nesse sentido foi a Milene, né? A Milene Queiroz. E na área TIOS, o Ringo Bess também fez o TCC, justamente trazendo a realidade dos contextos de médicos, né? Na necessidade de TIOS e como que os surdos enfrentam essa situação e o que o governo pode fazer em relação a isso. Mas demanda não só da formação, mas também de uma organização, de uma articulação e principalmente de uma sistematização. Né? Acho que a gente também precisa pensar nesses diferentes espaços, porque hoje ninguém discute que o contexto educacional é o contexto que mais oferece oportunidades de trabalho. Sem dúvida, a gente tem uma série de vagas e está sempre precisando de profissionais nessa área. Mas contextos médicos e contextos jurídicos têm um índice menor de necessidade, de demanda. Ainda assim tem. Mas a gente também precisa mexer com as competências na área jurídica que são tratadas por outras instituições. Agora, dialogar e criar parcerias com essas instituições. Com certeza. Mas você disse aí que a demanda é menor. Eu fico pensando se a demanda pelo TIOS nessas áreas é menor, porque grande parte da população surda talvez não tenha acesso ainda a esses serviços. Claro. Por isso Então, precisa de uma sistematização, né? Ninguém discute aqui que se propuséssemos projetos de tradução de páginas do Ministério Público ou de vídeos instrucionais na área médica, se isso não chamaria certamente a população usuária da língua de sinais para esses espaços. Silvana, quem nos ouvir e quiser estudar e fazer pesquisa, vai ter várias sugestões aqui de pesquisa, viu? Sem dúvida. Dessa nossa conversa aqui. Sem dúvida. Inclusive, a gente fica à disposição, né, num outro momento também, né, já trazendo um novo projeto para o presidente da ACATIOS, de poder criar, talvez, futuramente, um espaço interativo dessas entrevistas, um feedback, um diálogo diretamente com o entrevistado. E a gente vai encerrando esse momento, agradecendo mais uma vez a presença da professora Maria Lúcia Vasconcelos, né, pela oportunidade maravilhosa que pôde dialogar nesse momento conosco. E fica o convite para futuros desenhos curriculares e de formação. Nós vamos trabalhando isso junto com a CATIOS, junto com a UFSC, obviamente, na área TIOS que a gente tem desempenhado aqui, né? Sim, com certeza. E eu agradeço mais uma vez, ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.